E tendo se aproximado da multidão que o aguardava, eis que um homem se desloca em sua direção. Ajoelhando-se, erguendo as mãos, roga: Senhor, tende piedade do meu filho, pois que ele é lunático. E cai, ora na água, ora no fogo. Os seus discípulos tentaram curá-lo, mas não o puderam. Jesus pede que se aproxime aquela criança. Ordena ao demônio que se afaste e ela fica curada naquele mesmo instante. Os discípulos o procuraram em particular, dizendo: Mestre, por que não podemos nós outros curá-lo? E Jesus então lhes diz: é por causa da vossa pouca fé. Pois que se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis àquela montanha: transporta-te dali para cá. E ela se transportaria. E nada vos seria impossível. Mateus, no capítulo 17, versículos de 14 a 20. Uma boa noite a todos. É uma grata satisfação para nós podermos aqui retornar a casa e mais uma vez trazermos essas nossas singelas reflexões, como nós gostamos de enfatizar, sempre à luz da doutrina espírita, que possibilita alargar esse entendimento acerca daqueles ensinamentos preciosos de Jesus. E trouxemos então esta citação de Mateus para que possamos refletir acerca das questões da fé. Vamos retirar apenas alguns trechos desta passagem para uma reflexão que faremos juntos. Vamos de início pensar na pergunta realizada pelos discípulos. Por quê? Porque eles não puderam curar aquela criança. E trazemos esse questionamento para nós, né? Como se fosse uma pergunta convite. Daqueles momentos em que nós vamos, né, nos retirando, no momento da noite, fazer aquele exame de consciência, analisando o nosso dia. Como foi o nosso proceder ao longo de mais um dia? E nós podemos, então, fazer essa pergunta a nós próprios. Por que nós não conseguimos agir de uma maneira mais acertada? Porque não conseguimos ter mais paciência? Porque não tivemos uma maior compreensão, maior tolerância? Porque não fizemos aquilo que deveria de ser feito? O nosso dia, às vezes, não rendeu. Uma ou outra questão modificou uma trajetória que talvez nós já tivéssemos traçado para esse dia. E o que é que faltou para que nós agíssemos da maneira mais assertiva? Nos faltou tempo, conhecimento, dons, potencialidades? Possivelmente não nos faltaram. Será que não está faltando para nós aquela iniciativa de fato colocarmos em prática aquilo que nós já sabemos? Será que resta a nós, né, esse convencimento de nós próprios daquilo que nós já sabemos ser o melhor a fazer?
É uma reflexão que nós trazemos para todos nós fazermos, né? Acerca dessa necessidade de internalizar e buscar levar à prática o melhor que já temos dentro de nós. E que a compreensão, o entendimento, os ensinamentos já nos possibilitam compreender. Mas os discípulos, eles querem saber. Eles estão abertos, receptivos, aguardando um feedback. Eles confiam naquilo que Jesus falaria a eles. E estão ali movidos por um sentimento de compreensão de que suas palavras, como mestre, como modelo, como guia, eram preciosas. Receberiam o aceite da razão e do coração. E nós depositamos essa fé naquilo que já temos, referindo-nos a estes ensinamentos preciosos de Jesus? Estamos receptivos, aguardando? Será que às vezes nós não acabamos depositando fé em tantas outras coisas que, na verdade, não se revelam de fato, né? Condições que poderão se concretizar, afinal. Nós depositamos fé quando, por exemplo, fazemos uma viagem, tomamos de um avião, não conhecemos o comandante, mas temos fé de que ele irá nos conduzir até o nosso destino. Ou o capitão de um navio que nós sequer o vemos, mas depositamos fé. E por que será que quando surgem situações adversas nas nossas vidas, nós não temos aquela condição de fé, de compreensão, de que o Pai, de que Deus tudo sabe, tudo vê, em toda parte está, especialmente dentro de nós, e que jamais nos abandona? Por que a nossa fé falha nessa hora? Por que fraquejamos, a nossa fé titubeia? Às vezes, nós vamos ao banco, depositamos o recurso, retiramos um comprovante, e aquele comprovante para nós depositamos uma fé de que o nosso recurso estará lá. De outras vezes, confiamos no político, confiamos no time do coração, por pior que ele esteja indo. Aquela fé que ele irá vencer o campeonato. E ficamos o ano todo torcendo. Depositamos fé, às vezes, naquele jogo, né? Que milhares, às vezes, ou se não, né, centenas de pessoas também estão fazendo, mas nós vamos lá fazer aquela fezinha. A gente até fala assim, já fez a fezinha? Né? A gente tem a fé que vamos jogar e um dia nós vamos ganhar, né? Então, às vezes, nós damos um maior valor ou depositamos mais fé em algo que nós também não vemos, não é tão concreto assim, mas na providência divina nos falta muitas vezes essa fé. Se formos pensar, o próprio planeta, né? Como se estivesse fazendo uma extraordinária viagem. A Terra girando ao redor de si própria e também ao redor de um eixo central. Viajando a 107 mil quilômetros, né, por hora. Ninguém está parado. E imaginarmos a questão do equilíbrio contido nessa movimentação, tanto que amanhã haverá o dia, tanto quanto amanhã
haverá após o dia a noite, sem jamais falhar. Que harmonia de movimentação. Quem é o grande comandante dessa nave? Dessa nave que está constantemente em movimento e conduzindo a todos nós em um processo evolutivo. Fica para esta nossa reflexão, dessa necessidade que temos de nos atentar a estas questões. Há algumas semanas estávamos passando por uma rua e no outdoor uma mensagem dizendo: emagreça 15 quilos em 2 meses. Muitos buscam, às vezes, ou depositam mais fé, até numa dieta milagrosa, que a gente vai lá e faz. Eu fiquei pensando que talvez fosse até mesmo muito difícil ganhar 15 quilos em 2 meses, que dirá perder. Mas nós passamos a maior parte do nosso tempo buscando certas condições ou certas situações em que, na verdade, podem não resultar naquilo que nós almejamos. Ao passo que aquele que não dorme, né? Aquele que rege nossas vidas, nós, muitas das vezes, não depositamos a fé naquilo, né, que sabemos de maior assertividade em nossas vidas, aquele que de fato nos deu a oportunidade da vida. Mas Jesus responde então aos seus discípulos: é por causa da vossa pouca fé. Ele não disse que eles não tinham fé. Ele disse que para aquele cometimento faltava-lhes fé. E se nós formos então avaliar essa nossa fé, trazendo também, né, um questionamento interior: a quantas anda a nossa fé? Se nós formos buscar comparar em relação ao outro, aquele que não ora, aquele que não lê, aquele que não frequenta um templo religioso, nós estaremos cometendo um equívoco, achando que temos mais fé. Porque, na verdade, um trabalho que precisamos fazer é de analisar qual é a nossa missão aqui na Terra. Porque todos temos missões, maiores ou menores. Qual é a nossa tarefa? O que nós estamos fazendo aqui? Porque as características destas nossas tarefas, destas nossas missões, elas estão diretamente ligadas, né, de uma maneira intrínseca, às potencialidades que nós já trazemos e outras que estamos em curso, desenvolvendo. Se pensarmos, então, na intensidade dessa nossa fé, esse nosso fervor, essa nossa entrega, deve ser de acordo com o tamanho da tarefa que nos foi confiada. Então, Jesus, naquele momento, dizia aos seus discípulos que eles, que estavam ali investidos na realização do maior movimento de espiritualidade na Terra, para aquele momento, eles não tinham fé suficiente, né? Mas viriam a ter, como a história mostrou. Eles robusteceram a sua fé em meio à tarefa, em meio à missão que cada qual trazia. Jesus estaria então a nos dizer que nós precisamos ter a fé na dimensão e na intensidade de acordo com a tarefa, com a missão de cada um de nós.
que é algo particular, peculiar a cada um de nós, mas que encontraremos, analisando a nossa própria existência, aspectos reveladores de quais são as nossas missões. Mas se formos então questionar o que de fato é a fé, existe nas tradições judaicas, assim como nas tradições cristãs, um legado que nós podemos dizer que advém do próprio povo hebreu, que é um conceito de uma aliança traçada entre Deus e o homem. E segundo este conceito, o bem na terra só se realiza, só se faz ver por intermédio do homem. É o homem que altera a paisagem da terra, na realização do bem. Mas o bem promana de Deus. Deus é a fonte de todo o bem. O homem, refletindo-lhe os atributos, faz com que se realize na terra o bem que é necessário cada um de nós, de nossa parte, realizar. É como se fosse um contrato, um acordo, ou um pacto, cada qual tendo a sua parte a cumprir. Deus entra com a parte que lhe cabe. E nós, através das nossas potencialidades, dos nossos dons, de tudo que nós já conquistamos na nossa bagagem evolutiva, temos de realizar a parte que nos compete, na realização sempre do bem. O mal que fazemos seria como que a quebra desse contrato. Não está previsto ali a realização do mal. E este mal, esta quebra de contrato do acordo, traz consequências. Como vemos na Terra, né? As consequências do livre-arbítrio que agiu ontem. Então, nós estamos vendo situações em que o homem deliberadamente toma as suas atitudes e colhe as consequências por infringir as leis divinas ou as regras desse contrato. Para nós espíritas, esta aliança, nós a identificamos como sendo o próprio projeto, planejamento reencarnatório. Ninguém aqui está para a prática de qualquer mal que seja. Nós firmamos este acordo. Então, a fé é a consciência íntima de que, em algum momento lá atrás, nos comprometemos na realização desse bem, dessa atual existência que nos foi concedida para a prática do bem na Terra. Que os espíritos não materializam o bem, a não ser os encarnados, os espíritos encarnados, né? Que de fato, atuando na matéria, podemos colocar em prática todo o bem. Então, isto é preciso que nós analisemos. A própria palavra, né, fé, se formos buscar nas traduções da língua, do latim, do hebraico ou do próprio grego, nessas três línguas há uma pequena partícula, fides, traduzindo para a nossa língua, fidelidade. Nada mais correto dizer de que Deus é fiel, porque a parte que lhe cabe jamais está
aquém ou além, mas está posta na justa medida para cada um de nós. Então, a bênção da vida, a presente encarnação, os pais, a família, os primeiros professores, a infância, as condições, os atributos da própria inteligência, as aptidões, todas elas nos foram possibilitadas, concedidas por Deus. Nada nos falta. E nós temos então, com tudo que nos está colocado, com todas essas bênçãos, fazer a parte que nos compete dentro desse grande contrato, dessa grande aliança, ou desta programação, desse projeto, desse planejamento reencarnatório. Mas às vezes nós achamos que nos falta, que o que temos é pouco. E aí é por causa da nossa pouca fé. A pouca fé que temos até mesmo nas nossas potencialidades. A pouca fé que nós temos e que podemos remover as montanhas de obstáculos, de dificuldades, que às vezes nós próprios colocamos. E de afastar ou trabalhar a montanha das más tendências que nós trazemos. E ainda podemos dizer, tá, mas e as ocorrências fortuitas? Aquela condição de revés na vida financeira, uma doença praticamente incurável, as adversidades que correm, as vicissitudes da vida, estão previstas neste planejamento? Sim. E por que será? Ora, aquele jogador que fica sentado no banco de reserva, ele nunca vai se tornar um craque. O militar que não vai à missão, nunca vai receber uma medalha. O mar calmo não faz o bom marinheiro, né? O próprio grão, ele precisa ser amassado para se tornar uma farinha e depois torrado no forno para se tornar pão. O mármore bruto precisa ser trabalhado, machucado pelo cinzel, né, pelo buril, para que aquela escultura que já está lá possa então se fazer presente. Então, há potencialidades latentes em nós, qual foram as germes de virtudes que necessitam de ser ativadas para que venham a eclodir e desenvolver, como diz Kardec, no capítulo 19, intitulado, então, O Poder da Fé. Chico Xavier, aos 5 anos, já portava mediunidade e via a sua mãe desencarnada nos fundos do quintal. E ele reclamava e chorava pelos maus tratos da madrasta. E a madrasta, né, que infelizmente tinha dificuldades ali, justamente na relação para com ele, de fato o maltratava. Chegava a fazer coisas ali que o menino sofria muito. Foram alguns anos nessa condição. Mas a sua mãe, Maria João de Deus, sempre dizia a ele, Chico, tenha paciência. Esta fase, ela está sendo oportuna na sua vida, a fim de que você ganhe resistência para a tarefa que você haverá de realizar. É claro que uma criança não podia compreender, mas nós vemos hoje a grandiosidade da tarefa de um Chico Xavier. Então, havia motivo para vivenciar tudo aquilo. Simão Pedro nasceu muito pobre. Viveu ali na mesma região de Jesus, inclusive falava sua própria língua, sua mesma língua. Era pescador, simples, rústico.
Se ele fosse rico, inteligente, poderoso, teria se encontrado com Jesus? Não teria. Mas ele trazia as condições necessárias para aquele grande encontro que realizaria ali, né, entre eles, quando Jesus o convida para ser pescador de almas. Ao ouvir aquela voz, como que um link vai remeter a um tempo em que ele se comprometeu na realização de uma tarefa grandiosa. E o seu aceite é imediato. Ele seguiria aquela voz para onde quer que fosse. Então nós vemos que estas condições estão presentes na vida de qualquer um de nós, de quem quer que seja, e sempre com esse mesmo objetivo, de fazer com que nós possamos, na realização do bem, exercitar assim também as potencialidades que jazem latentes dentro de nós, com aquelas condições de se desenvolverem, e nós indo pouco a pouco, né, paulatinamente transformando, às vezes, más tendências em virtudes, alcançando, então, estágios de maior evolução. No capítulo 19, ali no item 12, Kardec nos apresenta também um tema bastante interessante, quando ele nos apresenta a fé. Ela é humana e também é divina. Ele faz como que uma diferenciação em função de que até mesmo banalizou-se muito o termo, né, a palavra fé. Então ele explica ali, né? Ele diz que fé é um sentimento inato do homem da sua destinação futura. Ou seja, né, ali ele já está trazendo para nós as condições da reencarnação. Ou seja, quem hoje falha em determinada tarefa, amanhã terá a oportunidade de refazimento, de reconstrução. De modo que vamos, de encarnação a encarnação, nos aprimorando e buscando sempre essa condição de melhoria a partir de uma consciência de que trazemos, de fato, dentro de nós, potencialidades que estão como que germes, de fato, né? Que deverão, então, pouco a pouco, desenvolverem-se. Então, ninguém que aqui está veio para fracassar naquilo a que veio. Mas em ocorrendo, oportunidades outras virão para a realização, às vezes no curso de uma mesma existência, a melhoria nos pontos que nós precisamos nos atentar. Então, ele fala do princípio da reencarnação e mostra, né, de fato, que do átomo ao arcanjo, o espírito evolui incessantemente. Então, a nossa frustração, ela não deve nos fazer paralisar, ao contrário, deve servir de estímulo para a realização de algo sempre melhor, que é para isso que nós estamos aqui. Como aquela bolota de carvalho, desse tamanhinho, que, colocada na terra e recebendo as condições necessárias, né, de luminosidade, de água, de tudo aqueles nutrientes que ela possa retirar da terra e do próprio tempo, se transformará numa árvore que chega a alcançar 20 metros. Em nada lembra a bolota de carvalho. Assim somos nós. Segundo Emmanuel, nenhuma semente se perde, toda semente produz. Então, todos nós estamos fadados a alcançar esses estágios mais elevados, à medida que basta apenas vivermos
Porém, a doutrina espírita oferece essa condição mais consciente e, portanto, mais eficaz de realizarmos esse processo de desenvolvimento evolutivo para o qual todos nós aqui nos encontramos. Mas então ele diz que a fé humana ou a fé divina, elas se diferenciam à medida que o homem coloque as suas forças, as suas energias voltadas na realização das suas necessidades materiais ou para as suas aspirações superiores, mais elevadas, no caso da fé divina. Então, por exemplo, nós trazemos alguns exemplos, por exemplo, fé humana. Nós, né, quando vamos prestar um concurso e chegamos lá, a nossa mãe, né, pelo menos a minha mãe, quando eu fui prestar, ela me disse, vou fazer as preces, vou fazer a oração e você vai conseguir alcançar essa condição, essa vaga, né? Eu pensei comigo, poxa, mas são 1000 candidatos. Eram 3 vagas. Imaginei todas as mães fazendo as suas preces para o mesmo Jesus. Quem ele ia privilegiar? Ninguém, por certo. Dependeria dos esforços, dos estudos de cada qual. Como daquela jovem que não vai ao churrasco, não vai à balada, não vai à festinha para estudar. Né? Porque sem esforço não há mérito, como diz Leon Denis. O próprio Chico prestou concurso para ser também servidor público federal, na Fazenda Modelo. E, por certo, naquele momento em que estava realizando seu concurso, não havia ali um mentor espiritual a lhe dizer quais eram as questões, como ele deveria responder. Ele precisou de utilizar das suas potencialidades para obter aquilo que ele almejava e que não conquistou de primeira. Precisou voltar para o Rio de Janeiro. Mas aí sim, pôde então obter essa condição que era de fato extremamente importante para ele, porque tinha seus irmãos, sobrinhos, que necessitavam, né, de que ele auxiliasse na condição financeira. E foi dos servidores públicos, eu penso, o melhor. Em quase 30 anos não faltou um dia. Até hoje, a Fazenda Modelo está sendo reativada para visitação. Porque pensa, foi um período em que ele passou boa parte da sua existência. Imagine aquele ambiente, quanto está impregnado das vibrações de um coração tão amoroso. Como exemplo da fé divina, nós podemos pensar aquele momento em que surge uma adversidade muito grande em nossas vidas, uma condição quase insuperável, uma doença que pode ser ali de difícil condição, mas nós temos uma convicção íntima de que nós vamos lutar, de que nós vamos buscar, vamos colocar todas as nossas energias em ação para a superação daquela condição. Aí nós estamos falando, então, no que diz Kardec aqui para nós, da realização das ações do homem voltadas à fé elevada, à fé divina. Ou o próprio Chico, na elaboração das obras, na psicografia de mais de 400 livros, nas centenas de cartas consoladoras, vivenciando momentos de extrema dificuldade, em meio à doença, a condições adversas. O que o levou à superação daquelas condições e a ponto de deixar esta obra grandiosa, que não a fé divina. Ele ainda brincava com Divaldo, que Divaldo sim era feliz,
Porque enquanto que ele era bígamo, porque ele era casado, né, com a dona Catarata e com a dona Angina, o Divaldo não era bígamo. Ele sim era feliz porque ele só tinha uma esposa, que era a dona Angina. Ele ainda brincava com a própria dificuldade, mas vivenciou-a, né? Superou imensas dificuldades, pondo em ação as suas condições, as suas faculdades, no sentido de uma realização mais elevada, de uma realização superior. E Kardec nos apresenta, então, como sendo a fé humana e a fé divina verdadeiras pontes, trampolim, a fé humana para a fé divina. Nada do que fazemos, do que realizamos, está sendo realizada sem que não haja um objetivo proveitoso. Por exemplo, aquela atleta que se dedica, né, na realização do seu esporte, que possa levá-la a uma condição de alta performance para alcançar o pódio. Ela precisa de disciplina, ela precisa de foco, ela precisa de sacrifício, ela precisa do suor, às vezes das lágrimas. Todas as energias postas em ação para a realização de algo voltado à necessidade humana, amanhã estará sendo colocado na realização de algo mais elevado, de algo superior. Aquele jovem que lustra o seu carro no sábado à tarde, com tanta dedicação, amanhã poderá estar na casa espírita ou em algum outro tempo, com aquela mesma dedicação, buscando deixar na maior e na melhor, né, conformidade tudo aquilo que ele esteja ali naquele momento abraçando. Então nada é perdido, nem mesmo lavar a louça. A louça que parece às vezes algo infinito. Porque nós lavamos a louça, deixamos tudo limpinho e daqui a pouco basta olhar de novo, né? Esse movimento contínuo de realização tem um propósito. A própria ave faz o seu ninho, tanto trabalho, e daqui a pouco bate o vento, derruba tudo. E ela começa tudo de novo. Então, esse exercício de realização vai paulatinamente nos levando para realizações sempre maiores e sempre superiores. Para encerrarmos, não podemos deixar de falar do apóstolo Paulo. Nós vamos, então, encontrar nele esse grandioso exemplo de fé posta em ação, do poder da fé. Paulo chega, num determinado momento da sua vida, naquela condição em que o Espírito olha para trás e faz essa análise. Ele começa a perceber, a se conscientizar, analisa a sua infância, os pais amorosos, a sua condição que lhe permitiu os melhores estudos, o melhor instrutor de todos, Gamaliel. Na sequência, a noiva, Abigail, a noiva perfeita, a noiva amada. O próprio Estevão, que lhe deixou uma lição inesquecível. E até mesmo, né, Ananias, assim como Jesus foi ao seu encontro a caminho de Damasco. Ele analisa e pensa consigo: tudo o que a providência divina está investindo em mim é porque algo de muito grandioso deverei fazer. A partir dessa conscientização, ele robustece a sua fé e nada mais para Paulo, nada mais. Em todos os dias da sua vida, nos 30 anos seguintes, ele dedicou constantemente a atender aquele chamado de Jesus, ininterruptamente, sofrendo açoites, humilhações, pedradas, prisões,
nenhum momento essa fé hercúlea que ele desenvolveu permitiu que ele desistisse ou se desestimulasse. E segundo conta, na obra Paulo e Estevão, Emmanuel, nem mesmo no mundo espiritual. Porque após ser decepada a sua cabeça, como nós sabemos, ele acorda no mundo espiritual e se vê envolvido em densas trevas, em sombras, mas tem consigo que, ainda que fosse em meio às trevas e às sombras, era preciso servir Jesus. Então ele se levanta. Nesse momento, ouve passos e pergunta: quem sois? Uma voz lhe diz: meu irmão. Reconhece então Ananias. Esse momento é de muita emoção para Paulo. Ananias havia desencarnado havia algumas décadas. E ele então ajoelha-se no chão e chora. E é Ananias quem mais uma vez, em nome de Jesus, pede para que Paulo veja. E ele então abre os olhos e toma contato com o mundo espiritual que o envolvia, com as belezas do mundo espiritual. Todos os mártires sacrificados no circo estavam ao seu redor, cantando o cântico dos prisioneiros libertados. Todos estão envolvidos em uma grande emoção. Ananias pergunta a ele o que ele gostaria de fazer naquele momento. E ele diz então: quero rever Jerusalém. Assim aquela caravana de luz se desloca e passa por todas as igrejas que Paulo ajudara a fundar. Até que ele quer visitar o monte do sacrifício, da cruz. Chegando ali, ele se ajoelha e ora e pede a Jesus que o perdoe pelos seus erros, pelos seus equívocos, quando ainda não havia tomado consciência da sua tarefa. É nesse momento, então, que no horizonte se rasga e, como se abrisse uma cortina, ele vê surgir Jesus. Ao seu lado direito, Estevão. Ao seu lado esquerdo, Abigail. Vindos, todos em sua direção. Ele se emociona grandemente. Deseja abraçar os amigos, mas olha para Jesus. E Jesus então lhe diz: sim, Paulo, vinde a mim, vinde para o meu abraço, porque é da vontade de meu Pai que mártires e verdugos se encontrem sempre unidos, reunidos no seu reino de amor e de luz. E assim, todos aqueles elevados espíritos trabalhadores do Cristo se deslocam então para os páramos mais elevados, para vivenciar esta condição de amor tão grande que os envolvia, esses trabalhadores que se encontrariam então nesse reino de amor, nesse reino de luz, no reino da verdade. Nós agradecemos a todos por mais esta oportunidade. Desejamos deixar então esta mensagem para todos nós, para que busquemos vivenciar e desenvolver a nossa fé em todos os momentos da nossa existência. Muito obrigada a todos.